trago para vocês é: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. A base do estudo que nós vamos recapitular hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 23. Lá diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses 3, versículo 23. Quando eu recebi o convite do irmão Alexandre, eu fiquei pensando o que pregar para a igreja. A princípio eu tinha preparado um sermão, mas diante das minhas andanças e observações aí nas igrejas e outros lugares, eu percebi que é necessário falar sobre isso, porque muitas vezes nós frequentamos a casa de Deus meio que como obrigação. Nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes nós trabalhamos porque temos um salário, nós não damos o nosso melhor. Então, o tema central é: faça o seu melhor, que nós devemos fazer o nosso melhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. É para a nossa reflexão. Se eu olhar os últimos 6 meses da minha vida, será que eu tenho feito tudo de coração, tudo bem feito, ou eu faço de qualquer jeito? Ou como alguns dizem, faz levando na barriga, só para cumprir tabela. Eu lembro que, vou dar um estalo aqui, vou fazer isso aqui, você pode passar, tá bom? Eu lembro quando criança, a minha mãe falava: Betinho, minha apelido é Betinho, Betinho, eu quero que você lave as vasilhas. E o que eu gostava de fazer? Não lavar as vasilhas. Eu gostava de brincar, fugir, ficar na rua, menos lavar vasilhas e limpar as coisas de casa. Então eu pegava aquelas vasilhas e lavava de qualquer jeito. Automaticamente ficava toda gordurosa, suja, mal lavada. E a minha mãe era extremamente exigente, porque ela queria que a gente lavasse de forma perfeita, porque ela queria que na panela espelhasse o meu rosto. Então era um padrão de excelência para quem não gostaria de fazer nada. Eu sabia que quando eu fazia isso, automaticamente eu tinha que fazer 2 vezes, porque quando eu fazia, ela olhava e falava: está reprovado, vai ter que fazer novamente. Então ia eu lá fazer novamente, lavar vasilhas. Eu não estava fazendo aquilo de coração, eu estava fazendo aquilo de qualquer jeito. Só que fazer de qualquer jeito faz mais mal a você do que as pessoas que vão receber aquele mal feito. A mensagem de Deus é muito clara: fazei tudo. Tudo é ser o melhor aluno, ser o melhor ancião, trabalhar para a causa de Deus, é ajudar em casa. Em quaisquer situações da nossa vida, nós devemos fazer tudo, porque o foco deve ser Deus e não as pessoas. Quando a gente faz as coisas pensando em agradar o outro, o marido, o cônjuge, o filho, o pastor, o professor, o empresário, o patrão, o chefe, nós tendemos a criar expectativa da devolutiva daquilo que nós fizemos. E muitas vezes as pessoas não agradecem nada do que você fez.
Agora, se eu faço tudo pensando em Deus, eu não estou preocupado muito se o ser humano vai gostar ou não vai gostar, porque o melhor é para Deus. E essa mensagem, ela foi dada ao apóstolo Paulo. Ela está escrita aqui em grego, essas expressões em grego, que quer dizer aqui, tudo no original grego: o que quer que fizerdes da alma, trabalhai como ao Senhor e não a homens. Muito parecido com o texto do nosso português. Mas o contexto daquela época, que na igreja de Colossos existia vários padrões de vida de pessoas. Alguns eram senhores, outros eram escravos. E eles tinham muita influência da filosofia do gnosticismo, caracterizado por essa busca profunda do gnose, como um meio de alcançar a salvação por conta própria. Estava muito ligado também ao misticismo oriental com o cristianismo. Todas essas ideias distorcidas estavam presentes naquela igreja, naquele contexto lá de Paulo. Então, por isso que ele escreve isso: fazei tudo de bom coração, fazei tudo o seu melhor, mas não faça para o seu Senhor apenas quando Ele está te olhando, para o seu chefe, mas fazer o seu melhor independentemente se tem alguém te observando. Então Paulo aborda essas questões sociais nesse verso, dizendo que o nosso trabalho deve ser um ato de adoração a Deus. A partir do momento que eu trabalho fazendo para Deus, eu estou adorando a Deus. A partir do momento que eu estudo a palavra dele, eu estou adorando. A partir do momento que eu estou estudando, quem sabe para um Enem, um vestibular, um concurso público, eu estou naquele momento fazendo o meu melhor, estou adorando a Deus. Se eu estou limpando a casa e estou fazendo para Deus, naquela situação, eu também estou adorando a Deus. Então perceba que o adorar a Deus, fazer tudo a Deus, é um ato de adoração, isto é, conexão com o nosso Pai. Conexão. Aí a gente entende quando a Bíblia fala orai sem cessar, conectar com Cristo todo o tempo. Se eu estou no futebol, eu faço o meu melhor, eu estou ali adorando a Deus, vou evitar até brigas e discussões. Vocês entendem o que eu quero dizer? O contexto de Paulo é esse. E na Bíblia tem outros textos que reforçam essa questão na perspectiva de Deus, conforme a gente pode observar em Deuteronômio 6,5, diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso foi repetido em Marcos 12:30, que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É fazer o nosso melhor a Deus. Em 1 Coríntios 10:31, vocês podem observar aqui, está dizendo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, na perspectiva de Deus, é fazer o nosso melhor com amor, fazer o nosso bem feito. Se hoje o meu melhor ainda não está legal, não é o mais adequado, eu tenho que me esforçar para fazer o meu melhor, porque isso é um ato de adoração a Deus. E na perspectiva dos homens, 1 Pedro 4:11 diz o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Em Efésios 6:5-8
Também Eclesiastes 9:10 reforça essa ideia. Salomão: tudo o que te vier a mão para fazer, que está dizendo? Faze conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Isto é, se você tem maior capacidade, você vai fazer uma coisa com melhor capacidade. Se você ainda não tem essa capacidade, você vai fazer o seu melhor com base na capacidade que você tem hoje. Mas não é para ficar ali acomodado, achando que tem um irmão que faz mais do que você não precisa fazer mais nada. Não! Eu faço o meu melhor hoje, mas eu sempre vou galgar melhores conhecimentos, práticas, para fazer o melhor para Deus, para as pessoas. Então Salomão está dizendo: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Uma das coisas que eu falo bastante nas palestras que eu faço aí pelo Brasil afora é o seguinte: nós temos que fazer o nosso melhor hoje, nós temos que fazer tudo hoje. Eu estou cansado, isso, aquilo. Deixa para a sepultura, lá você vai descansar bastante. Aproveite o fôlego de vida, irmão, que você tem. Isso é um presente, isso é uma dádiva de Deus. Mas eu estou descadeirado, não tem problema. Continue a sua vida, continue a sua jornada, irmão, ajude as pessoas. Esse dia eu fui pregar numa igreja aqui em Cuiabá, né? A irmã falou: mas eu gosto tanto de ajudar a igreja, mas hoje estou impossibilitado de fazer isso, porque eu dependo de locomoção, dependo das pessoas. Eu falei: irmã, pega o celular, manda o WhatsApp, liga para as pessoas, divulgue aí os cultos, divulgue mensagens bíblicas. Ela falou: é verdade? Então eu posso ajudar? Claro que pode ajudar. Chega de inventar desculpas para as coisas. Eu estou ruim, estou com dor de cabeça, estou passando mal, eu estou com dívida, eu estou cheio de problemas, por isso que eu não faço. Está errado. Prossiga. Quando a gente olha a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, ele chegou diante do Mar Vermelho, na frente tinha o mar, do lado esquerdo montanhas, direito montanhas, e atrás vinha o quê? O exército de Faraó, que tinha se arrependido de ter libertado aquele povo. E o que Deus disse para Moisés? Marche. Moisés poderia pensar: mas Deus, não dá para fazer nada, esse povo aqui é rebelde, esse povo não sabe lutar, 400 anos como escravos, vamos voltar a ser escravos. Deus disse para ele: marche. Está difícil, Deus. Marche, continua. Eu não aguento mais essa vida. Continue, porque na nossa caminhada, na nossa jornada, Ele vai abençoando, vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Fazer o nosso melhor é não fazer na inércia, não fazer na zona de conforto, é fazer o nosso melhor sempre para Deus. Se eu faço isso, eu acabo com essas questões de expectativas. Eu esperava tanto que a pessoa me elogiasse, esperava tanto que a pessoa me ajudasse. Esquece. Se você for esperar a gratidão das pessoas, vai morrer e não vai ver toda a gratidão daquilo que você fez. Prossiga, caminha, faça o seu melhor, faça o seu melhor para a igreja, faça o seu melhor para a comunidade, faça o seu melhor para a família, faça o seu melhor. Esse é o objetivo, com todas as suas forças, com tudo que tem dentro de você, com toda a sua capacidade. Nós temos que fazê-los. Às vezes algumas pessoas me perguntam: mas Betinho, por que você corre para lá e para cá, isso, aquilo? É porque eu tenho um propósito. Eu sou servidor público já há muitos anos, tenho minhas demandas processuais, e tenho que lidar com isso, mas eu trabalho home office. Então, mas eu faço. Ontem de manhã vim aqui em Varza Grande dar uma palestra para um grupo de jovens de uma escola. Trabalhei à tarde, à noite. À noite fui na igreja, estou dando um curso sobre oratória com enfoque, como preparar sermãos e pregar hoje. Ontem à noite, hoje de manhã tinha a programação da igreja, acorda cedo, correria.
prepara o café da manhã, mas não preparou o café da manhã para os jovens, isso, aquilo. Estou aqui pregando, à tarde tem continuação do curso, à noite é outro evento, amanhã, e assim vai. Aí terça viagem para dar curso, volta, chega aqui de sexta para sábado, 1 da manhã, durmo algumas 4, 5 horas, já pego o carro, vou ali para Cangas, pregar e palestrar um evento com uma família. Após isso, chego em Cuiabá à noite, durmo umas 2, 3 horas, pego o avião, vou para Salvador, vou ficar 10, 12 dias lá palestrando na Associação de Salvador, Bahia Central, 15 palestras. Então assim, fora o meu trabalho normal, é fazer o seu melhor. Sabe o que eu observei com o tempo? Que quanto mais eu faço, mais tempo me sobra. Quanto menos eu faço, mais tempo me falta. E quando eu faço com um propósito, com um objetivo, isso se torna cada vez melhor na minha vida. Eu tenho mais disposição. Quanto menos faço, mais preguiçoso e cansado eu fico. E mais crítico, reclamando e justifica tudo na vida. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, mais eu quero ajudar quando eu faço para Deus. Se fazer em prol do homem, logo você vai frustrar. Por isso que chega no momento da liderança, ninguém quer ser mais líder. É dor de cabeça, é notório. Mas nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Em Efésios 6, 5 a 8 diz o seguinte: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, porque muitos eram escravos da igreja de Colossos, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, Senhor. Seja servo, seja livre. Está reforçando, faça para Deus e não para os homens, independente se alguém está te olhando ou não, independente se vai tirar a foto e mandar para as redes sociais ou não, faça para Deus, porque Deus vai te dar paz de espírito. No comentário de John MacArthur diz o seguinte: o serviço cristão deve ser caracterizado por diligência e entusiasmo, como se fosse feito para o próprio Senhor. Eu trabalhando em casa, é como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Se eu limpei o chão de casa, é como se Jesus viesse ali e vai entrar naquela casa. Isso é fazer o melhor. É como se a gente recebesse o Rei do universo na nossa casa. O comentário de Mateus Henrique diz o seguinte: aqueles que agem como para o Senhor, não para os homens, visam a aprovação de Deus e não dos homens, e buscam recompensa de Deus e não dos homens. E no comentário bíblico de Beacon diz o seguinte: a motivação para o trabalho não deve ser reconhecimento humano ou ganho material, mas o desejo de servir a Deus e glorificá-lo. E outro comentarista diz o seguinte: o trabalho diligente e honesto é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Então aqui nós temos todo o esboço necessário, dizendo que nós devemos fazer o nosso melhor para Deus. Se for no trabalho, dedicar-se, chegar no horário, dar o seu melhor, fazer o trabalho com qualidade, respeitar as pessoas, ser éticos. Se o seu trabalho não é o melhor que você deseja hoje, não há problemas, mas faça o seu melhor hoje e já vai fazer uma política para desenvolver um outro trabalho. Mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho com integridade, com ética, tendo uma atitude positiva, querendo colaborar, sendo colaborador, sendo resiliente, colaborando, servindo as pessoas e no mais testemunhando como cristão. Mais ainda, recai sobre nós essa responsabilidade, porque todo mundo percebe, sabe quem é um crente. Fala a expressão mais conhecida, é um crente. E quando o crente pisa na bola,
espalha para todo mundo. E alguns ainda falam o seguinte: aqueles irmãos que não gostam de trabalhar. Não gosto de trabalhar. Eu trabalho muito. Eu creio que vocês trabalham muito também. Mas tem um estigma de alguns que não trabalham, que não faz o seu melhor. Se ele fizesse o seu melhor no trabalho, chega sexta-feira, meio-dia, o chefe poderia falar para ele: pode ir embora, porque você já fez muito mais do que a média dos demais funcionários da empresa. Entende isso? É fazer o nosso melhor. Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, e onde chegava, queria fazer sempre o meu melhor. Chegava sexta-feira, depois meio-dia, me liberava. Se precisava ir trabalhar domingo, eu iria também. Se precisava na semana trabalhar à noite, trabalhava também. Porque a gente tem que dar o nosso melhor. Ninguém morre de trabalhar. Morre de ficar parado em casa com depressão e ansiedade. Isso mata. Isso, síndrome de burnout, síndrome do pânico, isso mata. Mas de trabalhar e estudar, não. De fazer as coisas para a causa de Deus, não, ninguém morre. Pelo contrário, você fica melhor. Você fica melhor, cada vez melhor. E são exemplos que nós temos na Bíblia. Davi, de pastorzinho de ovelhas, se tornou o quê? Rei. Um grande rei. José, aos 30 anos, se tornou governador numa terra estranha. Ele era escravo, né? Se tornou governador do Egito, deu o seu melhor. Daniel, como ministro na Babilônia. Então nós temos grandes exemplos de trabalho aqui, que não ficava esperando cair maná do céu, não. Apluma, irmão, vamos para frente, prossiga. Porque quando eu faço o meu melhor, em todas as áreas da minha vida, as oportunidades aparecem. Quando eu não faço, não há oportunidade. É porque eu não estou preparado. Os outros prosperam, eu não. Mas Jesus vai voltar, mas até lá não preciso viver, né, uma vida ruim. Eu posso viver uma vida melhor. Você acha que Deus, como um pai, gostaria de dar o pior para os seus filhos? Claro que não. Ele quer dar o melhor, mas Ele quer também que você faça o próprio milagre. Faça a sua parte, que Ele vai potencializar, Ele vai abençoar o seu milagre. Em casa também nós podemos colaborar, ajudar, limpando, tirando lixo, cuidando da organização da casa, deixando a casa limpa. Não entra na minha cabeça uma casa toda bagunçada, não. Eu acho que Deus olha assim e Jesus fala: o que? Essa bagunça? Estou fora. Não tem como. Se eu sou cristão, se eu devo fazer o meu melhor. Aqui é uma advertência. Eu devo fazer o meu melhor. Como é que minha casa está uma bagunça suja, desorganizada? Não combina com Deus, que Deus é um Deus de ordem, um Deus limpo, um Deus justo, um Deus correto. Não dá. Temos que cuidar da casa, temos que cuidar dos valores cristãos, leitura da Bíblia, lição, escrito de profecia e outros materiais. Nós temos que fazer a nossa parte, irmã. A gente fica esperando muito cair maná do céu, como o povo de Israel. Queremos milagres na nossa vida, mas nós não fazemos às vezes nada, ou fazemos muito pouco. Se eu, a partir de hoje, e você a partir de hoje, desejarmos fazer o nosso melhor, não tenho dúvidas que a sua vida vai crescer, desenvolver, você será uma pessoa melhor. Você virá para a igreja não mais atrasado, chegará no horário. Você virá para a igreja não para reclamar de todo mundo, do pregador, do pastor, do ancião, isso, aquilo. Você terá um espírito mais alegre, um espírito colaborativo, um espírito que ajuda, vai se envolver mais no trabalho, no serviço cristão, vai amar mais as pessoas e julgar menos. Então tudo isso nós temos que observar na nossa vida e não ficar esperando milagre. É claro que Deus pode fazer milagres na sua vida se Ele quiser, claro que sim, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o meu melhor.
Se eu quero cantar, eu tenho que ensaiar, cantar o meu melhor aqui. Se eu quero ser um professor de escola sabatina, eu tenho que estudar bastante e chegar aqui e passar uma excelente lição, como se Cristo estivesse na classe assistindo essa lição. Faça tudo para Deus. Renove a sua mente com base na palavra de Deus. Isso tanto a psicologia como a neurociência confirma que quando a gente faz as coisas com satisfação, com motivação, com propósito, a nossa vida se torna mais leve, a nossa vida é mais feliz, apesar dos problemas que não saem. Isso não vai sair, apesar de tudo, mas eu me sinto melhor, eu vou pensar de forma mais positiva, eu vou ter mais saúde mental, emocional, saúde física, a minha pressão não vai ficar tão alta, eu não vou ter problema de derrame, AVC, problema de coração, porque eu estou fazendo as coisas bem feitas. E a ciência, a psicologia, a neurociência comprova que isso transforma a nossa vida. Então, eu estou mostrando tanto na Bíblia, como também nos estudos atuais, tem vários aqui, não dá para falar todos, que comprovam isso, de dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. E tem também um chamado neurônios, espelhos, bem interessante, que a partir do momento que eu, Francis Day ou Betinho, está fazendo o meu melhor, outras pessoas que estão observando aqui, começam a falar, puxa vida, eu também quero ser assim, eu também quero ser igual. Então começa, meio que copia e cola um neurônio na sua cabeça, espelho, começa a espelhar as pessoas, tanto para coisas boas, como também para coisas ruins. Então se imagine se todos nós aqui estivéssemos fazendo o nosso melhor aqui na igreja, como ficaria essa igreja? Estaria abarrotado de gente, ia ter que fazer inscrição para entrar, comprar ingresso para entrar aqui na igreja. O estudo bíblico estaria lá em cima, as festas da igreja, tem que ter festa da igreja, festa comunitária aqui para atender as pessoas, aniversário dos bravadores, dos jovens. Seria uma igreja que dá vontade de ir. Chegar sexta-feira, opa, amanhã tem culto, sábado, domingo, quarta, entenderam? E tudo isso vai espelhando um no outro e vai nos tornando cada vez melhor, porque aqui no nosso cérebro, atrás da testa aqui, existe um local chamado córtex pré-frontal, aqui que regula todas as nossas decisões, planejamento, organização. Então quando eu copio alguma coisa, melhorou no espelho, vejo que o irmão ali está fazendo uma coisa legal, fala, poxa vida, também eu quero isso para minha vida. Aí vai entrar no meu córtex pré-frontal dizendo o seguinte, a partir de hoje eu vou ser diferente, vou fazer todo o esforço necessário para ser igual ao Rubinho. Entenderam? E quando eu faço isso, entra essa parte racional desse córtex pré-frontal, eu começo a caminhar um caminho que até então era desconhecido por mim. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Quando a gente olha as abelhas, como elas trabalham em comunidade, como elas trabalham para construir colmeias, coletar ali o néctar, o pólen, cada um sabe a sua função, cada um sabe o que tem que fazer, todos estão engajados, motivados, dando o seu melhor, buscando o sucesso da comunidade, e consequentemente, o resultado vem. Quando a gente dá o nosso melhor, o resultado sempre virá, seja no trabalho, seja no estudo, seja na comunidade, seja na igreja, seja numa viagem, no lazer ou em qualquer lugar. Vem, o resultado vem. E nós temos aqui exemplos na Bíblia. Dá uma ênfase um pouco maior aqui de José do Egito. José, 11º filho, o filho amado do seu pai Jacó. Por ciúme de seus irmãos, o que aconteceu com José? Foi vendido como escravo. Na verdade, a intenção era matá-lo. Pensa bem,
irmão de sangue, né, querendo matar o irmão caçula. Mas aí o Simeão falou: não, vamos mudar essa perspectiva, né? Vamos colocar um buraco aqui e depois ver o que vai fazer. Só que, consequentemente, ao invés de matar, venderam ele para os ismaelitas e foi para o Egito. No Egito, ele poderia simplesmente falar: estou deprimido, estou triste, não vou fazer mais nada aqui. Foi isso que José fez? Não. O que ele fez? Foi comprado pelo Potifar, trabalhou ali na casa daquele comandante e ali fez o seu melhor. Logo percebeu que José era fantástico, porque ele dava o seu melhor. E apesar de fazer o bem, o que aconteceu com ele? Foi injustamente acusado pela mulher do Potifar. Foi preso, ficou na prisão de forma injusta. Depois de um tempo, voltou e se tornou governador do Egito aos 30 anos de idade, na maior nação daquela época e numa terra estranha. Fazer o meu melhor eu tenho meus problemas vão existir, irmão, não tem como fugir disso, mas se eu estou prosseguindo, se eu estou caminhando com propósito, fazendo sempre para Deus, com toda a minha força, com toda a minha vontade, mesmo que haja problemas, situações difíceis, ainda assim Deus será contigo. Deus será contigo, irmão. Mas Ele quer que você caminhe, quer que você prossiga. Não importa se o cabelinho está branco, não importa se o cabelinho está novinho, pretinho, não. Prossiga. Só vamos parar de fazer o nosso melhor a partir do momento que nós morremos, como diz Salomão. Na sepultura não tem nada para fazer. Na sepultura você pode descansar à vontade. Então, se tem alguma coisa para fazer, é hoje. Fazer o nosso melhor é hoje. Em Gênesis 39:13 está dizendo o seguinte: Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Será o que eu faço hoje? Prospero ou não? Será que no trabalho eu estou prosperando? Nos estudos estou prosperando? Na igreja estou aumentando meu conhecimento religioso, teórico e prático? Estou prosperando? Fazer o nosso melhor é crescer, desenvolver todos os dias. Aqui no livro da escritora americana, da serva de Deus, Ellen Goldwhite, Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte: seja qual for o nosso ramo de serviço, seja ele o trabalho doméstico, seja o trabalho no campo, sejam realizações intelectuais, podemos fazê-los para a glória de Deus, enquanto dermos a Cristo o primeiro, o último e o melhor lugar em tudo. A síntese da mensagem é: servir com o coração, fazer o seu melhor a Deus, ter a motivação correta, que é a motivação em Deus, o motivo para eu agir em Deus, abrangência em todas as áreas da minha vida, e que isso vai transformar a minha vida em algo melhor. E nós temos o maior exemplo de todos, Cristo, que deu o seu melhor, que veio para servir. Abraça o desafio de servir com excelência, transformando cada tarefa em um ato de amor, de adoração a Deus. A Deus. Conta-se uma história de um jardineiro e um rei. História que o jardineiro, ele amava o que ele fazia, e o jardim que ele cuidava era totalmente fantástico, ótimo, perfeito, imaculado. E o rei ficou tão curioso com essa situação, como que um servo
um jardineiro estava cuidando daquele jardim tão bem, resolveu falar com ele. Chegou o rei e perguntou ao servo: jardineiro, por que você se dedica tanto a esse trabalho? Afinal, você é apenas um servo do palácio. Aí o jardineiro levantou, sorriu e disse para ele o seguinte: majestade, é verdade que sou um servo do palácio, mas acima de tudo, sou um servo do Criador. Cada flor que planto, cada arbusto que podo, cada gota de água que rego, é um ato de adoração e gratidão a Deus, que me deu vida, que me deu essa oportunidade, que me deu esse trabalho, que me deu o dom. Não trabalho apenas para o palácio, mas trabalho para o Rei dos Reis. E o rei ficou totalmente surpreso com essa resposta. E falou: é verdade. Porque quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz o nosso melhor em tudo, principalmente para a casa de Deus, a vida ela transborda. A alegria irradia o nosso ser. Nós nos tornamos pessoas melhores. Encontramos alegria, encontramos felicidade, encontramos satisfação em tudo que fazemos, porque é para Deus e não para os homens. Porque se eu agrado a Deus, automaticamente eu agrado os homens, o nosso melhor. Mas quando eu faço tudo de qualquer jeito, Deus não fica feliz conosco. Que a partir de hoje nós possamos fazer o nosso melhor, que possamos a partir de hoje entregar a nossa vida em suas mãos, pedindo a Deus: me dê sabedoria, me dê disposição, para que eu possa entregar a minha vida a Ti, que a partir de hoje eu possa fazer o meu melhor para a Tua casa, para que eu possa fazer o meu melhor para a minha família, para a Tua igreja, para o trabalho, para os estudos, para a comunidade, para em qualquer lugar, até o último ato, que eu tenha ar para respirar. Que esse possa ser o meu e o seu desejo hoje e amanhã. Na época, a professora Ana Cláudia, eu fazia tudo de qualquer jeito, ela sabe disso. Mas hoje eu faço sempre o meu melhor. Se for para pregar, eu faço o meu melhor. Se for para palestrar, o meu melhor. Se for para dirigir alguma coisa, o melhor. Porque tudo deve ser para Deus. Que Deus possa transformar, ressignificar a nossa vida, para sermos cristãos que, quando as pessoas aí fora olham e falam, tem um padrão de excelência. Padrão de excelência. Ó Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua mensagem. A Tua mensagem nos corrige, nos orienta, nos direciona, mas também nos projeta para um futuro melhor. Obrigado pelos Teus ensinamentos, e que a partir de hoje nós possamos entregar a Ti, e com base nisso, fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor, sobretudo para a Tua casa, para as pessoas desse mundo. Senhor, se porventura há alguém aqui desanimado, frustrado com a vida, que ele possa absorver essa mensagem, entender que deve prosseguir, deve marchar, deve continuar, porque se tem ar para respirar, é que Deus está dando oportunidade para ele viver. Amém. Que possamos fazer sempre o nosso melhor. Amém. Por Cristo, nosso grande exemplo, nós pedimos e oramos. Amém. Amém.